Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Qualidade e Produtividade, tá? Nessa videoaula nós vamos explorar aqui um assunto bastante interessante, tá? É um vídeo introdutório, tá? Nesse tema, é um tema bastante amplo, tá? Se a gente for entrar aqui nos detalhes, nós vamos alongar durante vários vídeos aqui, serão necessários muitos vídeos para explicar todo o contexto, toda a matemática envolvida por trás disso, tá? Apesar de tudo, faz parte do corpo de conhecimento aí do Seis Sigma, tá? Muito utilizado na etapa de improve, né? Melhoria do processo, que é a ferramenta denominada DOE, tá? Do inglês Design of Experiments, ou delineamento de experimentos em português, tá? Delineamento de experimentos ele surgiu baseado numa necessidade, né? Na verdade, a história é bem interessante por trás. Uma tarde aí durante um chá da tarde, né, os acadêmicos reunidos e tal, e uma senhora alegou que tinha condições de determinar se o chá tinha sido servido na xícara antes do leite, né? Para os ingleses é o famoso cream, né, que é o creme, mas ela alegava que conseguia determinar se o chá tinha sido servido antes do leite ou não, experimentando, tá? E aquilo intrigou ali o pessoal que estava estudando, né, os estudiosos de estatística, em como criar um experimento para descobrir se a senhora que estava tomando chá realmente estava adivinhando, né, por sorte ou por acaso, se o leite tinha sido servido antes na xícara ou não, se ela realmente tinha condições de saber, né? Mas como determinar, né, criar um experimento para determinar se separar o acaso daquilo que é realmente fato, tá? E isso pode ser, tem toda essa história pode ser acompanhada, tem um livro que eu vou colocar aqui na tela para vocês, você pode comprar depois, ler, é uma leitura bastante interessante. O livro chama-se Uma Senhora Toma Chá, tá? Inclusive dá título para o livro, tá? Mas nós viemos aqui para falar sobre desenho de experimentos, né? Então, delineamento de experimentos nada mais é do que a técnica, né, de elaborar experimentos, né? Sejam eles na indústria, sejam eles na área da saúde, na área social, tá? Biológica, enfim. Ele é muito utilizado, amplamente utilizado na área de pesquisa, tá? E é baseado em experimentação. Não é um experimento teórico com números, você vai precisar executar praticamente as combinações, tá? Mas basicamente, resumindo bastante, a elaboração de um experimento de tal forma que permita você encontrar uma solução ótima, seja ela minimizar uma variável, né? Um custo, por exemplo, ou minimizar um ruído, ou minimizar um efeito negativo no seu processo, seja ele maximizar a produtividade, o aproveitamento, o rendimento, tá? Baseado em experimentações anteriores, tá? Então você cria um experimento, tá? Nas variáveis que você julga serem as variáveis que afetam o seu processo de fabricação, seja ele de manufatura, seja ele qual for. Então as variáveis de interesse, né, o que a gente chama em Seis Sigma de variáveis de entrada-chave, né, de processo. Você coloca combinações desses fatores, é o que a gente chama de fatores. Você coloca eles em determinados níveis, combina todos eles e executa essas etapas de maneira que a saída resultante, né, a variável de interesse resultante pode ser medida e você sabe qual combinação vai proporcionar para você o melhor resultado, tá? Então, delineamento basicamente é isso, tá? Existem alguns tipos mais simples de delineamento de experimentos, que é o que a gente chama de Screening DOEs, né? Que são os delineamentos de experimentos voltados para eliminar a dúvida que paira em variáveis que a gente ainda não sabe se afetam tanto o processo assim, ou aquelas variáveis que são as variáveis-chave, aquelas que realmente fazem a diferença ali no resultado do seu processo, tá? Então existem, por exemplo, delineamentos de experimentos voltados especificamente para fazer esse screening de variáveis, tá? Essa limpeza aí de variáveis
para que não perturbe tanto o estudo, né? Acontece muito de várias pessoas, vários engenheiros aí, pesquisadores, desistirem de executar um experimento por simplesmente existirem muitas variáveis influenciando o processo, tá? Mas o delineamento de experimento também serve para isso, tá? Ele foi criado, um dos tipos de delineamento de experimento, que é o que a gente chama de delineamento fatorial de 2 níveis, né? Ele foi criado justamente para que seja possível identificar o efeito na saída dessas variáveis, né? O efeito isolado e o efeito combinado, tá? Então, uma outra coisa que o delineamento de experimento nos permite, né, descobrir é se a combinação entre algumas variáveis permite um resultado melhor ou pior. E também descobrir se existem interações entre essas variáveis, tá? Muitas vezes uma variável isolada possui um efeito menor do que se combinada com uma outra variável. E aí você consegue um resultado melhor ou talvez reduzir, por exemplo, o custo ou o efeito negativo que você quer eliminar, tá? Então, assim, aqui no site, tá? Eu vou mudar aqui, chavear a tela para o site. Então, você consegue checar aqui no artigo 2.1.4.3, tá? Tem uma breve introdução aqui, tá? Do que são, né? O que é o delineamento de experimento, tá? Nos próximos vídeos é interessante que, para que a gente não precise descrever em detalhes todas as estatísticas que serão apresentadas pelo software aqui durante o desenvolvimento do trabalho, é importante você revisar o que é um estudo de análise de variância, tá? Ter isso bem conceituado e também uma boa noção do que é um modelo linear generalizado, tá? O modelo linear generalizado nada mais é do que uma generalização do modelo da análise de variância para várias variáveis aí, tá? Mais do que um fator, tá? A gente viu aqui durante uma videoaula aqui no canal que a análise de variância ela pode ser feita com um fator ou com vários fatores, né? Através do modelo linear generalizado, perdão. Mas, assim, é importante ter esse conceito bem arraigado para que... Então, aqui no site, você vai encontrar, por exemplo, né, uma breve descrição aqui do que é um experimento focado em eliminação de variáveis, né? Então, você tem aqui um exemplo de um cubo, né, em que foi feito um experimento para otimizar aqui a produção de um tecido, numa indústria de fabricação de tecido, né? Mais abaixo, né, aqui nesse gráfico de curva, é um outro tipo de delineamento de experimento, né, baseado no rendimento de um determinado processo, baseado na temperatura e no tempo que ficou exposto a essa temperatura. Né? Então existe uma região ótima de interesse ali para trabalho e muitas vezes um valor não é interessante. Então você tem ali toda uma superfície de resposta para explorar e checar onde é a condição ideal para que você possa operar o seu processo, né? Então, experimentos de superfície de resposta são muito utilizados quando, por exemplo, você tem variáveis como temperatura e tempo, né? Onde é muito interessante você ter menos tempo possível a alta temperatura e talvez um pouco mais de tempo a baixas temperaturas, para economizar energia, para reduzir o tempo de fabricação, né? Então, são combinações de variáveis, né, que tornam a otimização do processo um pouco mais complexa, né? Então, existem tipos de delineamento de experimentos, né? Quando você fala, vou fazer um DOE, né? Então você está falando assim, pô, tá bom, primeira coisa, qual é o DOE que você vai fazer, né? Qual é a finalidade? Qual é a variável de interesse e o que você busca com esse DOE, né? Mais embaixo aqui nós temos também um outro tipo, né, que é o modelo de superfície de resposta, não, perdão. É o modelo de mistura, tá? Então existem delineamentos de experimentos muito utilizados na indústria química, na indústria farmacêutica, de alimentos, tá? Sempre em busca da melhor substância, do melhor resultado através da combinação de ingredientes ou substâncias ali, né? Então, quando deparados com quantidades de substâncias que podem ser agregadas numa mistura homogênea
e depois medido o seu rendimento, o seu resultado, o seu sabor, o que seja, tá? Existem delineamentos de experimentos focados também para esse tipo de finalidade, tá? E não pode ser deixado de citar aqui, né? Não está aqui no artigo de introdução do site, tá? Delineamento de experimento pelo método de Taguchi, tá? O método de Taguchi, ele se difere um pouquinho do delineamento fatorial. A matemática por trás é muito semelhante, tá? Apesar de Taguchi ter sido muito criticado pelos estatísticos americanos, talvez por essa guerra entre americanos e japoneses aí, mas os experimentos de Taguchi, eles têm uma diferença muito especial, assim. O experimento de Taguchi, ele leva em conta o fator sinal-ruído, tá? Então ele considera que algumas variáveis, tá, são sinais de entrada, como se você estivesse injetando um sinal no sistema eletrônico e medindo a saída, tá, um sinal de saída. Tá? E muitas vezes esses sinais de entrada também são ruídos. Tá? Você consegue medi-los, porém não consegue controlá-los. Então, qual é o efeito desse ruído sendo injetado no sistema? Na saída. Como o sistema amplifica, né, ou diminui, né, ou reduz, né, esse sinal de ruído de entrada para um sinal de ruído de saída. Tá? São termos um pouco complicados de início. Esse vídeo é mais um vídeo introdutório das próximas videoaulas que serão colocadas aqui no canal e no site. Tá? Nós vamos começar com delineamento de experimentos fatoriais, que é de onde surge toda talvez seja o caminho mais prático para se aprender, tá? É um assunto um pouco cheio de tabus. Nós vamos passar por alguns momentos aqui que vai ser necessário fugir um pouquinho do tema principal e olhar um pouco coisas como residuais, interações e correlações, qual a diferença entre eles. Mas talvez seja o assunto que é muito buscado aí pelo pessoal que trabalha com melhoria contínua, com Seis Sigma, com qualidade, tá? Então, o meu objetivo aqui com esse vídeo é transmitir, né, o que eu conheço da ferramenta. Espero aprender também com vocês. E acho que para essa videoaula aqui, para essa introdução, é basicamente isso, tá? Nós vamos dar uma olhada aqui depois no Minitab. Se necessário for, vamos usar aqui o Matemática, mas o objetivo principal aqui é introduzir agora a nova série de vídeos aqui, tá? Que é o delineamento de experimentos, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no meu canal, têm mandado mensagens, têm contribuído aqui com correções para o meu site. Eu tenho recebido muitas correções, fico agradecido, tá? Peço a vocês que continuem seguindo aqui. Eu tive que dar uma parada, eu tive que aprender algumas coisas aqui para poder me adaptar, tá? Para as videoaulas aqui. Eu não sou um youtuber profissional, mas o meu objetivo aqui é transmitir o meu conhecimento aqui, né? Seis Sigma e as ferramentas de melhoria contínua. Então, espero que vocês continuem seguindo o canal, tá? E não deixem de se inscrever se ainda não é inscrito, tá? Assistam as videoaulas anteriores. Se tiverem perguntas, críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindas, tá bom? E é isso aí, pessoal. Vamos embora. Até a próxima. No momento que esse vídeo está sendo gravado, eu estou em quarentena, tá? No Brasil, no dia 20/5/2020. Espero que daqui a um longo período de tempo a gente possa lembrar desse período aqui como uma grande fase de aprendizagem que a gente pode se dedicar um pouquinho mais para a nossa saúde, cuidar dos nossos entes queridos aí, para poder continuar seguindo nossa caminhada, nossa jornada aí, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.